Olá pessoal, bem-vindos a mais um bate-papo do Blog Pretexto. O nosso convidado de hoje é jornalista, já trabalhou nos grandes veículos de comunicação, já foi jornalista do Estadão, Jornal da Tarde, Veja, e hoje ele atua na Carta Capital. Nirlando Beirão. Tudo bem, Olá, Nirlando? tudo bem? Obrigado por ter aceito o convite. Belo nome, Pretexto. Eu gosto desse nome. Gosta? Muito bom, acho criativo. A ideia é eu queria muito conversar com você, mas eu não podia me aproximar de você sem um pretexto. Agora eu já tenho, é o blog. Não, comigo tudo bem, não Então precisa tá de bom. pretexto. Nirlando é um nome raro, né? Lá. Não é muito raro? Carrego essa cruz há muitas décadas. Você na escola sofria bullying na infância, como é que é? Eu não sei, eu não me lembro, não tenho boas lembranças da infância. O bullying eu mesmo fazia, porque Tá. eu não gostava do nome. Então você sofria já? Eu tinha muito medo desse nome, porque na verdade já era um nome que eu tinha herdado do meu pai. Então é uma reincidência, não é nem um O raio caiu duas vezes na mesma família. Na minha família. Foi um momento de loucura absoluta. O meu avô que inventou isso. O meu avô adorava inventar nomes. Meu pai teve um irmão que, enfim, morreu muito cedo, chamado Neurides, quer dizer, poderia ser mais grave ainda a minha situação, poderia ser o Neurides. Então, Nirlando, pelo menos. Aí, como era o nome do meu pai era um sujeito muito conhecido em Minas, então já era assim quase uma consequência, eu já era uma consequência do meu pai. Então eu já não tive muito problema, não me lembro. Agora, assim, intimamente para mim não era fácil, e eu sempre torci para que alguém me desse um apelido. Tentei eu mesmo construir uns apelidos para mim, mas apelido é uma coisa que você não faz para você mesmo, né? Isso eu aprendi logo. Eu tentava usar meu segundo nome, porque eu sou Antônio, então, mas Antônio as pessoas não achavam que combinava comigo, então, enfim, aí resignei, estou resignado ainda. E meu pai, por exemplo, nunca teve problema nenhum em relação ao nome, ele achava que as pessoas não entenderam o nome dele, era um problema das pessoas e não dele. O porteiro agora, ele procurou outra pessoa, quando eu falei, vim conversar com o Nirlando, ele falou com outro nome lá, mas o pessoal entendeu aqui e deixou subir, isso é bom. Acaba sendo uma aventura. Nirlando, até quem não concorda com você, quem se opõe ao seu estilo, à sua ideologia política, reconhece que você escreve muito bem. O Oliveto fala que eu sou estilista da palavra, né? E são os meus amigos. São os amigos. Não, mas é verdade, viu? É verdade. Como é que você vê a nossa língua tratada na imprensa? Mas eu acho que houve um certo descuido, né? Porque eu acho que esse processo de tecnologização da imprensa, que começou, na verdade, no final dos anos 70, nos anos 80, quer dizer, as redações passaram a ser quase linhas de montagem, aquela padronização dos tamanhos das matérias e das urgências industriais também dos veículos, especialmente dos jornais, levou uma certa padronização cruel, né, ingrata da língua. Então você não tem muita você é pressionado pelo tempo também, você não tem grande capacidade de ter um estilo. Você faz um estilo, quer dizer, não há o cultivo de um estilo nas redações. Aí eu acho que tem uma tendência inversa agora, que é a valorização da escrita pessoal, que veio através do colunismo, que aí realmente os colunistas escrevem como ele, que é das crônicas, né? Estava falando do Antônio Prata, quer dizer, um trabalho muito, muito pessoal, e agora dos blogs, né? Quer dizer, que recuperam um pouco uma linguagem, uma visão de mundo muito pessoal, que é importante, que você sair fora dessa pasteurização que a imprensa caminhou e mergulhou durante algum tempo. Tem algum modismo que te incomoda mais, assim? Alguma palavra que seja repetida, algum uso, assim, alguma expressão que você acha que... Olha, eu na verdade sou muito generoso. Eu sei que tem gente que se incomoda muito com os estrangeirismos, com os galicismos. Gerúndio. Com os gerúndios. O gerúndio, eu sou um gerúndio. Gerúndio você está no seu nome, né? Eu não posso brigar com os gerúndios. É verdade. Senão seria quase um suicídio da minha parte. Então, o gerúndio me incomoda, assim, evidentemente no telemarketing. Mas eu acho engraçado, eu acho que a linguagem
ela é tão, sei lá, a diversidade da linguagem é interessante, quer dizer, você vê inclusive essas manias, essas bobelas refletem um pouco o momento, uma coisa meio irrefletida, né? De se falar qualquer coisa, qualquer abobrinha. Mas sinceramente, eu acho que, ao contrário do que as pessoas costumam dizer, eu gosto muito da ideia de que os blogs, essa coisa da linguagem pessoal que a internet recuperou, eu acho importante, que as pessoas estão voltando a gostar de escrever. Sim. E às vezes um jeito meio destrambelhado, essa coisa meio muito furiosa, muito raivosa que aparece nos portais, nos sites e nos debates da internet. Mas tudo bem, eu acho que tem um momento que as pessoas vão se acalmar, não vão ficar tão nervosas assim, né? Falando em nervosismo, em imprensa, o Lee Iacocca escreveu assim: uma vez eu achei que estava errado, mas eu estava enganado. A imprensa tem dificuldade, o jornalista tem dificuldade de assumir os erros? Totalmente. Olha, eu fico olhando assim, eu acho que a gente é muito corporativo. A imprensa é muito corporativa. A imprensa, qualquer crítica que você fizer à imprensa é tomada equivocadamente como censura. Não existe censura. Eu acho que a censura, por exemplo, quando se fala em censura de imprensa, no Brasil o problema é muito maior a censura, digamos, de empresa do que a censura de imprensa. Tá. Porque as empresas têm posições políticas e dogmáticas muito fortes, né? muito peremptórias a respeito Então, é mais difícil o jornalista ter uma expressão dentro desse contexto do que ter pressões externas de fato. E esse negócio do corporativismo da imprensa é muito forte. Quer dizer, acho que tem dois setores que são muito corporativos no Brasil: o judiciário e a imprensa. O judiciário é problema para o jornalista, porque eu já tive alguns processos na minha vida. Eu me lembro que quando eu trabalhava no Estado, eu fazia uma coluna diária, e a gente fazia sempre tinha lá um advogado do jornal, um sujeito importante, que conhecia bem as leis e as manhas do judiciário. Ele nos reunia para dizer o seguinte: olha, gente, na hora que vocês tiverem que falar mal de um juiz ou de um promotor, cuidado triplicado, porque eles são corporativos, eles só votam a favor deles mesmos. A gente tem sempre problema nessa área, e não que vocês deixem de fazer, mas tenham mais cuidado. Então eu acho que são duas categorias extremamente corporativas: os jornalistas que não gostam de crítica e não estão sujeitos, os jornalistas não gostam de se pensar criticamente o que está sendo feito por nós mesmos. A gente acaba surpreendido por fenômenos externos, por exemplo, a questão da internet, por exemplo. A internet hoje coloca em dúvida todo o trabalho que você faz em relação ao papel, qual o futuro disso aí, isso vai longe, não vai longe e tal. Então isso é uma coisa que a gente não pensava. Eu trabalhei numa revista masculina nos anos 90, até o final dos anos 90, e quando alguém falava, bom, mas tem uma coisa chamada internet, como é que vai ficar a questão do erotismo na revista impressa? Será que isso não vai migrar para uma nova plataforma? A gente, não, imagina, a gente está tudo... Mas isso é uma ideia absurda, né? Está tudo bem, imagina se a gente vai ficar para sempre. Hoje eu acho que, por exemplo, as revistas masculinas é um problema sério de sobrevivência, porque não acharam uma alternativa em relação a essa migração que acabou acontecendo. Então eu acho que os jornalistas não gostam, inclusive, de pensar o seu próprio ofício. Isso é um problema. O Milor Fernandes tem uma frase que falava assim: a diferença da esquerda e da direita é a direita, ela acredita cegamente no que lhe ensinaram, e a esquerda acredita cegamente no que ensina. É verdade. Quem lê a revista Veja tem uma visão que é dada lá da interpretação do cenário político. Quem lê a Carta Capital, onde você trabalha, tem uma visão oposta. Exato. Como é que o leitor fica para saber como é que está o cenário? Tem que ler as duas e tirar a sua própria conclusão? Como diz o ministro Joaquim Barbosa, a imprensa no Brasil é de direita. Ele falou isso num seminário em São José, na Costa Rica. Quer dizer, o que existe é o seguinte: existe um pensamento
digamos, hegemônico aqui no Brasil, que é quase um pensamento único, então as coisas são rebardativas, quer dizer, o que o colunista escreve é um pouco o que o jornal já pensa, então não existe uma tentativa de pluralidade de opinião. Eu acho que é importante que exista uma revista como a Carta, porque ela faz um pouco esse contraponto, então, modestamente, em outra escala, porque é uma revista que tem uma tiragem muito menor e tal. Mas é importante que tenha. E eu acho que, no caso, por exemplo, da Carta, eu trabalhei na Veja, não sei, enfim, trabalhei em outra época lá, mas trabalhei numa época, na segunda encarnação minha, já tinha, eu acho que assim, as raízes para o que ela virou. E no caso da Carta, em função do personagem, do editor, que é o Mino Carta, eu acho que o Mino tem uma visão um pouco iluminista da vida e do mundo. Ele, no fundo, ele quer dizer, olha, gente, vamos pensar de uma forma diferente e tal. Então, eu acho que é uma coisa generosa. Às vezes eu acho que a revista é mal interpretada, assim, por ser, acho que muito dogmática e tal. E eu acho que, de fato, a esquerda, embora eu ainda acho que existe essa diferença de esquerda e direita, e se for, eu me coloco do lado da esquerda, no sentido de que eu sou a favor dos programas de inclusão social, eu acho que tem que pensar na miséria, não acho que a Bolsa Família seja, se você não está criando vagabundos, eu acho que tem que ter ações efetivas de inclusão, porque o mercado não vai resolver isso, o capitalismo não resolve. Eu acho que hoje não existe também, não existe a possibilidade de pode haver um capitalismo, eu não acredito que o capitalismo vai desaparecer, mas você pode ter um capitalismo mitigado e tal, com ações sociais que ampliem um pouco a participação das pessoas e não jogue todo mundo para a miséria e tal. Eu acho que no Brasil aconteceu um fenômeno interessante, um líder eu acho que o Lula é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, você vê como um preconceito, é um cara extremamente inteligente, que você for talvez não para a rua, mas para cá, para o bairro de Genópolis, vamos dizer que ele é um ignorante, tosco e tal, que está longe de ser verdade. Ele fez coisas importantes e agora eu acho que a esquerda tem sim um pouco esse viés, esse vício de ser um pouco, de ser também dogmática em alguns momentos, de ser muito pedagógica. Mas, enfim, o mundo, você tem que dizer o que você pensa. Né? Tem um texto seu recente que você escreve mensalão, entre aspas. Você não acredita que existiu mensalão? Eu acredito que existiu eu não gosto da expressão mensalão, porque eu não acredito que fosse feito um pagamento mensal. Periódico, assim, periódico, né? como disse o Roberto Jefferson. Ele foi, de certa forma, num certo sentido, muito feliz ou muito infeliz na formulação dessa palavra. Pegou, né? Pegou a palavra. Foi uma coisa genial, do certo ponto de vista. Agora, eu não acredito que fosse feito o que existia, sim, eu acho que uma ação visando a tal famosa governabilidade. Um país que tem 31 partidos políticos, você tem que ter uma base de apoio enorme, você tem que, no fundo, você acaba... E eu acho que, sendo o Zé Disseu quem é ele, provavelmente ele fez isso de uma forma tosca e... Eu não acredito que foi o maior escândalo da história do Brasil, eu acho que o escândalo é essa noção de governabilidade que existe hoje no país. Quer dizer, qualquer governo vai ter que fazer essa barganha, eu espero que não, para sempre. Se justifica por conta disso, né? Eu acho que é ruim isso, isso é muito negativo. É triste que o país tenha que fazer. Eu acho que tem um momento que você tem que mexer nessa legislação, você tem que mexer você tem que fazer uma reforma política de fato, você tem que repensar tudo isso, porque é triste você ter que fazer barganhas com esses partidos, que são barganhas feitas no plano federal e no plano estadual. Quer dizer, os partidos da base aliada do governo Dilma são os partidos da base aliada do governo Geraldo Alckmin. Então, quer dizer, o palanque fica sempre com alguém da oposição em algum estado, alguma cidade, né? Então o jogo é o mesmo, e é uma pena que seja assim, né? Porque eu acho que você vê
a Europa ainda é uma referência, apesar de tudo. Quer dizer, quando muda um governo, quer dizer, agora, por exemplo, a Merkel, que é uma conservadora, não deixa de ser, vai fazer um governo de coligação na Alemanha, ela chama o Partido Social-Democrata e vai negociar em cima de alguns princípios. Então agora, por exemplo, na Alemanha vai ter um salário mínimo, que o salário mínimo na Alemanha é uma coisa fabulosa. Então, mas isso foi uma reivindicação do Partido Social-Democrata. Então não é assim, vocês para nos apoiar, vocês vão ter tantos cargos e tal. Os cargos existe, quer dizer, você vai ter, mais importante do que os cargos é ter uma proposta política, uma proposta social, econômica, que é o que acontece, por exemplo, na Alemanha, que a gente está vendo agora. Então, no Brasil não, no Brasil tem um ministro da pesca, que é do tal partido que você precisa botar lá, então, que é uma tristeza isso. Fernando, eu sempre falo que o Facebook é uma ideia que nunca podia dar errado, porque ele lida com duas coisas básicas do ser humano: vontade de se exibir e curiosidade em saber da vida dos outros, né? Você acha que isso que garante o sucesso da Caras, uma revista que você ajudou a fundar, você acha que é o mesmo princípio de curiosidade de quem lê com vontade de se expor de quem participa? É um Facebook com 20 anos de antecedência, né? Porque a Caras fez esse ano 20 anos. Você estava no começo dela, né? Estava. Olha, isso é uma coisa assim, eu brigo assim, contando as minhas coisas inconfessáveis da minha carreira, eu incluo a Caras, mas não é verdade. A Caras foi um grande aprendizado para mim, do ponto de vista do que é comunicação, como falar com determinados públicos, e essa questão da vaidade, né, da coisa da exposição, dos limites da oposição. E eu fui para lá no momento que estava... A revista foi, de fato, lançada pelos argentinos, que já tinham um modelo Caras lá na Argentina, e que eram fascinados por esse padrão do que eles chamam de la prensa del corazón, que é a coisa que toca na afetividade, assim, nos sentimentos das pessoas. Eu aprendi muito com eles como falar com emoção, trazer emoção para dentro do jornalismo. Numa época em que a ideia toda era você desidratar de emoções as coberturas. Isso, quanto mais seco melhor, né? O que é uma hipocrisia, porque no fundo eu fico pensando, um jornalista que vá sair para o mundo, um sujeito que foi, por exemplo, cobrir o episódio do Itaquerão. Eu não consigo imaginar que alguém não tenha se emocionado em ver aquela cena, assim como eu tinha me emocionado antes do desastre. Eu tinha ido ao Itaquerão e me emocionei ao ver... na condição de torcedor. Sim. Aquele monumento que está surgindo lá. Eu fiquei muito emocionado. Eu acho que isso teve um momento que ficou fora de moda no jornal. Você não tem emoção. Acho que a revista Caras trouxe de novo essa coisa e de fato é uma boa definição essa. Um Facebook com avant la lettre. E o Tuti Vasquez, ele fala assim que muita gente reclama de invasão de privacidade, mas hoje em dia o que mais tem é evasão de privacidade. Né? A pessoa quer mostrar. As pessoas se mostram. Eu contei a história, quer dizer, na nossa época de Caras, nós conseguimos, por exemplo, quem abriu a casa, um exemplo extremo, assim, quem abriu a casa e posou para dentro daquele rito que é o rito de Caras, o ideal de uma matéria é você, no final, você conduzir a personagem ou o casal para a cama e posar, a fazer aquela foto clássica na cama, no quarto, quer dizer, lugar mais íntimo, na alcova, com aquelas imagens todas, e você ali levar para a cama o personagem. Quem fez essa matéria no momento que eu estava lá, por exemplo, foi a dona Lili Marinho, mulher do Roberto Marinho, que era o dono da comunicação no Brasil. E ela fez essa matéria. Tem até a foto dela na cama com o pezinho e tal, descalço. Então, mas o que é? As pessoas querem se exibir? Acho que tem tem um pouco, há níveis de exibição, de exibicionismo.
O caso dela foi ótimo, porque ela mostrou a casa, uma casa linda e tal. Casa do Dr. Roberto Marinho. Né? Curiosidade do Brasil, né? Curiosidade, como vive esse nosso Murdoch, né? Sim. Então, foi legal. Eu acho que, ao mesmo tempo, eu sofria muito porque os meus amigos, que poderiam ser objetos de uma matéria de caras, não se recusavam. Fugiam Era como o diabo da coisa. Fugiam da matéria. E eu comecei a entrar em crise. Eu falei, pô, tem alguma coisa errada, os meus amigos e tal. Até o dia que eu percebi que era por isso que eles eram meus amigos. Porque eles não queriam de jeito nenhum aparecer em caras. Sim. O meu trabalho lá era fazer com que as pessoas aparecessem. Eles não queriam aparecer. Eu falei, mas eles é que estão certo, por isso que eles são meus amigos. Pois é. E foi bom isso, quer dizer, eu tinha essa ambiguidade também, mas eu aprendi muito, Os argentinos de caras que fizeram, que são donos também da revista Perfil, do editorial Perfil, tem revista semanal de informação em Buenos Aires. Eles são muito aguerridos, eles são muito críticos. O Jorge Fontevecchia ganhou o prêmio a Maria Morse Cabot lá da Universidade de Colômbia. São caras muito interessantes do ponto de vista do jornalismo, tem uma visão muito crítica e muito inteligente e para mim foi um aprendizado, assim, como lidar com esse lado, digamos, B do jornalismo. Falando em exibicionismo e lado B, Playboy, você foi editor especial da Playboy, né? Eu fui, eu tive 3 encarnações no Playboy em fases diferentes. O Playboy foi isso, um pouco, eu acho que era uma revista que teve um momento, e eu não estou nem julgando o que é a Playboy hoje, assim, eu sei que a Playboy de hoje tem uma tiragem muito menor, mas eu acho que é aí o fenômeno realmente do mundo, o mundo que mudou. Até pelo que você falou também, né? Da internet. Da internet, e eu acho que as revistas masculinas teriam que ser repensadas, qual o sentido ainda. Eu acho que tem um problema básico aí, que é o chamado revista masculina, até aí, já de definição, de cara. Os dois mundos se aproximaram muito, feminino e masculino. Então, eu não acho que haja uma dicotomia tão, assim, vigorosa em relação a isso. Eu acho que as mulheres e os homens começaram a ter interesses muito maiores, muito mais próximos. E então essa coisa que existia no passado, serviço só para homem, então aquela obsessão de estar falando de sexo o tempo todo com mulher e tal, tratando a mulher como se fosse meio coadjuvante e tal, isso mudou. Agora, na nossa época a gente fez, eu tinha minha situação particular no Playboy era muito especial, porque eu fazia as matérias que eu chamava de poeira nos olhos, que eram as matérias purpurina, assim, eu fazia purpurina. Eu viajava muito, fazia matérias ficava 10 dias em Monte Carlo, Principado, fazia uma matéria sobre o cassino, ficava uma semana no Hotel Plaza Athénée em Paris. E te pagavam para isso? Me pagavam. Poxa. Fiquei uma semana em São Barthélemy fazendo as matérias e tal, e quer dizer, era um mundo. Eu viajava muito naquela época, e o editor, nessa última fase, o editor era o Ricardo Sete, então me dava muita força, muita autonomia. Às vezes eu estava em Paris, Sete, querendo ir para a Suíça, fazer uma matéria com o grande chefe do momento. E aí ele falava, vai para lá e tal, aí eu ia para a Suíça, e ficava. Era uma vida boa, mas. E eu tinha uma coluna, né? Mensal, de 8 páginas, de notinhas e tal. Era muito divertido fazer Playboy. Imagino. Foi muito divertido para mim. E eu não tinha que participar das negociações com as parte mulheres. Boa. Eu dava sugestões e tal, mas as negociações eram penosas. Pois é. Eram muito penosas. Me lembro que uma única vez eu participei, assim, de uma forma muito lateral de uma negociação com a Maite Proença. Porque ela estava querendo fazer um ensaio dela
sei se no Bangladesh, ela queria ir para um lugar desses. Playboy bancaria e tal, mas tinha um certo desconforto com a ideia de fazer um ensaio erótico em Bangladesh. Não era muito... Aí me pediram, como é que é, tal. Aí eu liguei para ela com um discurso assim, falei, olha, mas é o seguinte, pô, seu pai era homem da Sicília, pô. São italianos, pô. Não vem com esse negócio de Bangladesh, pô. Vai pra Sicília, que é um lugar lindo, pô. Faz aquele ensaio literário, sabe? Aquela coisa dos velhinhos na praça, as mulheres de preto. Porque eu tinha acabado de voltar da Sicília, estava encantado com a Sicília também. Aí faz lá, pô, faz uma coisa mais bonita e tal. E foi um dos mais belos ensaios que a Playboy já publicou. Foi feito em preto e branco pelo Bob Wolfenson e fez na Sicília. É lindo, e tem cenas dela nua na praça com os velhinhos semi-mafiosos ou completamente mafiosos, e as velhinhas de preto lá, e ela lá na praça, depois no bar, toda. O ensaio é de uma delicadeza, é muito lindo, é lindo o ensaio. E valorizou. Acho que foi melhor do que ter ido para Eu imagino que no dia seguinte deve ter um tiro de velhinho, que os outros contaram. Ontem na praça tava, né? Acho que no dia seguinte a praça devia estar lotada. Chegou uma mulher deslumbrante aqui dizendo que era brasileira e tal. Playboy brasileira, a Playboy edição brasileira, sempre teve muito mais prestígio do que a Playboy americana. Que tem uma história bacana, assim, na origem, lá com o Hefner. Era uma revista que enfrentou uma oposição muito forte da Igreja Católica. O cardeal de Chicago era o grande inimigo do Hefner. A revista começou em Chicago. Era uma revista contra, foi o pico do macartismo. Começou uma onda moralista muito forte nos Estados Unidos, e surgiu como uma revista de libertação mesmo, assim, né? Vamos falar de sexo, vamos falar. Foi importante. Era tão difícil, foi tão heróica a Playboy americana no início, que os Correios americanos não distribuíam a revista, que era raríssimo o Correio censurar qualquer coisa. Não distribuíram, eles tiveram que distribuir as primeiras edições no caminhão do Daily Worker, que era o jornal do Partido Comunista, porque já era clandestino, então também foi para a clandestinidade. Então saiu nos caminhões do Daily Worker para ser distribuído nos Estados Unidos todo. E interessante assim, o início, a Playboy foi muito interessante nesse momento. Depois ficou meio repetitivo. E a Playboy, assim, ela tinha material suficiente para um homem comprar e falar, eu estou comprando pela entrevista, pelas reportagens, tem... Não era só uma desculpa, né? Sei lá, Norman Mailer escreveu para o Steinbeck escreveu para Playboy. Tinha muita gente grandes colunistas, grandes escritores. Você é corintiano, que prova sua inteligência e bom gosto. Muito bom gosto, E você escreveu um livro com o Oliveto, Corinthians Preto no Branco, Preto né? no Branco. E as páginas pretas eram a história real e as brancas, né, eram o que poderia ter sido, o que deveria ter sido, né? A ideia é genial do livro, né? A ideia é genial. Que história do Corinthians, ou que fatos do livro para cá você gostaria que tivesse nas páginas brancas? Que você gostaria que tivesse acontecido ou que não tivesse acontecido? Olha, nos últimos anos as páginas brancas e as pretas são praticamente iguais. São do sonho pra gente, né? 2012 então, né? Uma coisa maravilhosa. Eu acho que enfim, a ideia do livro, desse preto e branco, a ideia é do Washington. E eu acho genial, assim, o que é a visão, o que é esse livro? É a versão do torcedor. Sim. No seguinte sentido, você foi, sei lá, seu time perdeu o jogo por 4-1. Que não é o caso do Corinthians. Não acontece há muito tempo, Mas digamos assim, por hipótese. Sim. 4-1. Aí você fala, bom, se aquela bola
aos 5 minutos de jogo, que bateu no zagueiro e foi para escanteio, tivesse entrado, teria sido 3-0 pra gente. Claro. Então a gente fez. Não, é sensacional. Isso é sensacional. Então é isso, quer dizer, no fundo é isso. Nos últimos tempos, o que eu acho é o seguinte, eu, por exemplo, nas páginas brancas, meu sonho, por exemplo, era contar hoje um jogo Corinthians e... Eu nem me lembro, porque esse ano eu passei batido internacional, em que tivesse o Carlito Tevez, por exemplo, jogando com a gente. Carlito Tevez como o meu sonho. Tá ele lá fazendo gols, azucrinando as dançando a rúmbia, aquela coisa meio desajeitada. Quer dizer, aí sim, eu acho que... Mas esse ano passou meio batido. O Juca Kfouri falou que é um ano para esquecer, e é verdade, né? É um ano que não foi... Também tem muita coisa para lembrar, né? Dá para esquecer 2012 numa boa. Eu vou fazer agora uma coisa, eu não sei se é antiética, não sei o que é, se você não sentir à vontade, tá? Bom. Eu elenquei o nome de alguns jornalistas, eu queria que você fizesse um comentário sobre os seus coleguinhas. Pois não. Tá bom? Mino Carta, você pode comentar do Mino Carta. Mino Carta é o nosso grande iluminista, é um homem que acredita no progresso, acredita ainda nas virtudes, nas possibilidades do homem ser virtuoso. É um homem do século XVIII. E é teu chefe? Meu chefe, meu patrão. Teu patrão. E agora, algumas coisas eu não discuto com ele. Futebol, por exemplo? Porque o Mina é o cara que fala aqui, por exemplo, ele defende a tese de que os italianos têm nonchalance para o futebol, sendo que nós brasileiros somos loucos, alucinados. Por exemplo, eu vejo ele torcendo no jogo da Itália, eu não vejo nenhuma nonchalância. Desmente, né, a teoria dele. Juca Kfouri. Juca é um sujeito super interessante, muito mais do que um jornalista de esporte. Muito mais. Muito inteligente. E corintiano também, que corintiano quase também, a mesma coisa. Só atesta. Reinaldo Azevedo. Eu conheci o Reinaldo na época da revista República, ele era de esquerda. Como ele deu essa guinada aí, muito radical, eu acredito que é um jornalista de conveniência. Essa fúria de direita dele é conveniente. Entendi. Paulo Henrique Amorim. Paulo Henrique é um cara divertido, engraçado. Para mim é uma surpresa que ele seja de esquerda, né? E meu amigo, vejo de vez em quando e tal, também exagerado, bastante exagerado em tudo, na entonação, na vida, mas exageros às vezes é bom. Miriam Leitão. A Miriam, também trabalhei com a Miriam no passado, engraçado, todo mundo, eu trabalhei com todo mundo. Pois é. E a Miriam, não sei, eu passo meio batido na economia. Eu gosto de pessoas que me tragam boas notícias. Pedro Bial. Pedro Bial acabou virando meu desafeto. O Pedro, eu acho que também é um sujeito que é um esperto na vida, quer dizer, ele trabalha uma vez por ano, né? É um jornalista muito esperto. Augusto Nunes. Esse é o jornalista de conveniência mesmo. Augusto é um cara muito... Olha, eu trabalhei bastante tempo com ele. O Augusto é um sujeito que vai... Como é que é o negócio do Milton Nascimento? Que vai onde o povo vai, né? Vai onde o povo está. Ele vai onde os interesses vão. E o último, Ricardo Couto. O Ricardo, meu amigo querido, trabalha comigo na Record News, né? Nós somos comentaristas. É um homem que sofreu muito nessa trajetória de assessoria de imprensa e tal. Agora ele está mais relaxado. Acho que ele é um grande comentarista. Uma vez fiz uma crítica a ele aqui, eu peguei o livro dele quando ele saiu, fiz uma crítica aqui na carta, em que eu cobrava dele o episódio do chamado Mensalão. Porque ele parou ali. Ele falou, eu não ia entrar nessa bola dividida, você acha que eu ia entrar? Eu não tinha perspectiva. Quando ele escreveu o livro, de fato, ele não tinha uma perspectiva histórica para julgar. E eu acho que seria bom ainda ter um depoimento dele do ponto de vista de quem estava lá dentro,
E ele ainda deve isso a gente, embora eu acho que ele Não vai não querer se fazer, meter não nisso, vai né? querer se meter. A próxima pergunta você vai escolher, tá? São 3 tipos de pergunta. Pergunta contra a maré, pergunta conversa fiada e pergunta agulha no palheiro. Aqui você escolheu, eu Bom faço. isso aqui. Contra a maré, vamos na contra a maré. Contra a maré. Futebol, tá? Vamos. Nirlando Beirão, por que você não gosta do Neymar? Posso ser sincero? Pode. Posso ser sincero? Pode. Quer dizer, eu poderia ficar horas aqui comentando, falando que ele cai demais. Que mimado. Até as chuteiras dele caem. Eu vi o jogo, você viu? Vi. A chuteira já está acostumada a cair, já cai. Caiu antes já. Cai antes dele. Bom, eu vi esse jogo, o jogo contra o Atlético Bilbao, time para o qual eu estava torcendo fervorosamente. Não sei porquê também. Sim. Bom, eu vou ter que reconhecer que ele é um grande jogador. Sim. Agora, eu não vou perdoar nunca ele. Imagino. O chapéu no Chicão. Que nem está no Corinthians mais. Sim. Mas aquilo é uma molecagem, aquilo é imperdoável. Sendo o Chicão quem é. Quem é? É um homem fino, como todos os jogadores do Corinthians. Você vê os jogadores do Corinthians. Paulo André, Chicão, ex-jogador, mas aprendeu lá. O Alessandro, que a gente perdeu, um homem com 34 anos a se aposentar, um grande jogador. Quer dizer, são pessoas de uma fineza, são pessoas de uma delicadeza, de uma inteligência. É quase uma academia brasileira de letras, né? Eu acho também. Sabe? Sim. Ali, quer dizer, em geral eles são. Agora, aquilo é imperdoável. Para mim, ele vai ter que ganhar uma Copa do Mundo, 2, 3, Sim. depois daquela molecagem. Ou jogar um amistoso pro Chicão, dar um chapéu nele e talvez fazer ficar empatado. Aí talvez absolva e tal. Porque o Chicão é uma pessoa de bem. Sim. Pessoa de bem, sabe? Um sujeito que não... Acho que a maioria dos zagueiros tem uma reação muito diferente, né? Ele um pra cima, um sujeito que não dava uma botinada no jogo. Um sujeito que jogava limpo e tal, fazia aquela palhaçada imperdoável. Vou fazer a última pergunta, é bem pessoal, tá, Nilanda? Você é casado com a Marta Góes, que é escritora, intelectual, dramaturga, né? E você é um homem inteligente também. Vocês só conversam de coisa séria entre vocês ou vocês jogam conversa fora também? Como é que é o assunto em casa, a conversa em casa? A gente fala muito de coisas da família, quer dizer, agora nós temos uma neta. Tá. Então, não sei qual a lógica, qual a química que acontece com as pessoas, essa neta contamina todas as conversas. Todas as conversas. É onipresente. O Antônio Prata, que é o pai, ele me contou, confessou um dia desse, que o sonho dele seria toda semana escrever naquele espaço da Folha de domingo, da crônica dele, sobre a Olívia. Sim. Mas ele disfarça. Então, ele tenta caçar outro assunto. Aí vem ele fala, não, já estou indo para a Olívia. Então ele tem que espaçar um pouco e tem que ser assim agora, intervalo de mês em mês, ele se permite falar. Tá. Mas então o que está acontecendo nesse momento é que a gente tem falado muito da Olívia. Então menos de teatro, menos de cinema e muito mais da Olívia. Ótimo, ótima troca. Ilando, muito obrigado pela entrevista, gostei demais. Sucesso, vamos em frente aí com o pretexto. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. E a gente se vê em outra entrevista. Até mais.